Bom, Alex chegou aqui hoje em casa, como ele aparece várias vezes. Uma das coisas que eu fico curioso, às vezes eu até pergunto, por que você vem tanto pra cá? De várias coisas que você já fez na vida, né? De vários acessos e programas, diferentes olhares, assim, tem uma sensação de que por alguma razão, ou Panapanã ou Teoria U, de alguma forma, fizeram sentido pra você a ponto de você querer continuar próximo disso, querer levar isso dentro das metodologias que você leva para as escolas e para os outros ambientes. Por que você acha? Bom, acho que, do ponto de vista pessoal, o que mais fazia sentido na época, acho que conheci todas as metodologias da base numa época que eu precisava conhecer. Não estava muito aberto, mas precisava conhecer. E aí, quando conheci, passou a fazer muito sentido. Muito sentido a curto prazo, a médio, e agora já se transformou numa coisa que tipo, eu não quero deixar de continuar aprendendo e tendo contato. Tanto na maneira como eu me relaciono, né? Aprendi muito aqui na base a como me relacionar comigo mesmo, com meus pensamentos, com as minhas ansiedades, com o outro também. Então, eu acho que eu apareço aqui quase sempre porque eu sei que alguma coisa nova vai acontecer. Você começou com o Panapanã porque alguém te convidou, e aí relata um pouco de chegar aqui, um lugar que você não conhecia, e aí como foi e... Eu sempre fui muito cético a questões de grupos, assim, as ideias que os grupos estão pregando. E quando chegou para mim o convite de conhecer a base, e principalmente para o Panapaná, não entendi muito. Fizeram uma entrevista comigo, me explicaram que ia ser um retiro de 3 dias, mas falando que tinha que levar roupa branca, ia levar uma série de coisas que mais me pareceu ritualístico. Eu até gosto de rituais, mas sou muito cético, sou muito desconfiado. E quando cheguei, acho que todas as coisas que você propôs, assim que conheci o Rafa, ele já começou a propor coisas. Tipo, conversem aí entre vocês, né? Pode ser daquela interação que ele sempre faz. Eu sempre tava com um pé atrás, falando, eu sou legal, eu gosto de conhecer pessoas, mas esse cara tá me forçando, sai dali, vai conversar com aquele cara e tal. Mas, de alguma maneira, era o que eu, de fato, tava precisando. Tá precisando mesmo, tá precisando conversar, tá precisando conhecer pessoas com outras ideias diferentes das minhas naquele momento. E de alguma maneira fazia muito sentido. Mesmo não sabendo que eu precisava, mesmo não querendo, eu precisava. E aí encaixou. Eu acho que esse é dos papéis desses programas, que a gente tem uma tendência a achar que a gente consegue sair da nossa zona de conforto, ou que a gente consegue achar soluções, olhar para os pontos cegos, né, do que a gente está vivendo, de que a gente já tem as soluções. E essas vivências, né, o Panapanã, por exemplo, através desse protocolo, dessas dinâmicas, de uma atividade depois da outra, assim, a gente vai aos poucos quebrando, assim, essas várias certezas que tem na pessoa e sem ela nem saber, eventualmente, quando ela percebe, ela escorregou para dentro desse formato aí que ajuda ela a viver coisas que ela precisava viver e que ela não conseguia viver sozinha. Se iludir um pouco com uma ideia de que dá pra gente resolver as questões mais urgentes da nossa vida através de ler um livro, de ver mais um vídeo, isso é ego, né? Isso são coisas que elas nos enganam a achar que a gente tá chegando próximo disso, mas na verdade a gente tá quase se distanciando mais. E quando você participa de um processo desse, ainda mais o Panapanã, que, enfim, 33ª edição, a gente já testou muito, a gente tem muita confiança de que todos esses passinhos, esse negocinho, vai fazer aquilo ali, né? Ele vai acumulando, quando você menos espera, você chega num lugar que você não conseguia chegar sozinho. E são coisas simples, hein? Coisas simples. Então, quando você tenta explicar para a pessoa, vai ter isso, ter aquilo, em tese isso daí eu já sei fazer. Não, você não consegue fazer desse jeito, porque precisa de todas as outras coisas juntas. Precisa estar num lugar diferente, precisa ter as outras pessoas, e tem que ter esse jeito que é muito verdadeiro mesmo, assim, tipo, genuíno, de provocando isso gradualmente para que você consiga chegar num lugar que você não conseguia chegar sozinho. Mas eu acho que eu nunca vi um grupo ou algumas pessoas criando um ambiente de confiança tão bem como vocês fazem. Eu acho que esse é o primeiro segredo mesmo. Assim, tá bom, é uma coisa nova, vou fazer, tô cheio de preconceito aqui. E eu tô falando assim também, olhando para a perspectiva dos meus pares que tiveram. Eu fiz Panapaná 2 vezes. A galera se entrega, vai, acredita de olhos fechados, e eu acho que é onde tá a magia. Mas não sei o que vocês fizeram, talvez seja esse tanto de vezes que vocês já realizaram, mas, cara, o ambiente de confiança acho que é primordial, porque eu me entreguei. Então, mas por que você se entregou?
Não porque eu falei se taca do penhasco, porque a gente foi fazendo isso aos poucos, você vai se entregando um pouquinho, daqui a pouco você percebeu que aquele negócio estava fazendo melhor para você do que você achava que faria. Totalmente. E aí, isso para mim tem tudo a ver, que é diferente de vários outros programas, que é muito relacional. Não é sobre eu que vou falar, os ensinamentos, que são o que você precisa aprender. É muito mais, eu vou te provocar a se abrir, se conectar com as pessoas que estão lá. Por isso que sai tanta amizade de vida inteira, casamento. Eu acho que uma das coisas que sustentam você aqui também é porque no Panapanã, e depois a gente já vai falar do Teoria U, você criou amizades. Muito. Você criou, eu As chutaria mais que fortes. várias das pessoas que você entende como sendo pessoas importantes na sua vida, tanto de admiração, como também de apoio, do que a gente precisa na sociedade mesmo, que a gente precisa para ser humano, né? Você conseguiu descobrir lá. Olha, não sei a estatística certa, mas chutaria aí uns 70% dos meus amigos hoje vieram em todos os programas que eu já tive na base. Em Teoria e Comunicação Não Violenta e o Panapaná, das 2 vezes que fui. Pessoas ativas do dia a dia, com quem converso, que se preocupam, que ligam, que vão ao encontro, são da base. E aí eu acho que o Panapanã é para quem tá, né, a fim de viver essa experiência mais lúdica e de mergulhar e bem experiencial e ritualizada, mas que não é brega, não é forçado, não é... Mas a Teoria U, pra gente falar um pouco da Teoria U, porque você também fez Teoria, você depois eventualmente começou até a levar a Teoria U para dentro das escolas e outros programas, ela é justamente um lado um pouco mais técnico de como fazer isso. Então ela tem um lado experiencial, ela tem um lado vivencial e transformador para si, mas ao mesmo tempo ela tá falando, ó, tem essa metodologia lá, que é do MIT, que é um cara que é um meio engenheiro e que ela ensina como que você pode fazer isso de uma forma mais estruturada para criar uma nova versão sua, da organização, enfim. Então fala um pouco também da Teoria U. Primeiro me ajudou muito a me acalmar. Hoje não quero resolver os meus problemas pessoais a curto prazo. E eu passei a entender que talvez a solução não precisasse vir na hora. Então, primeiro comecei a me ouvir mais. Depois comecei a ouvir mais os outros, que é onde eu encontrava esse espaço de conexão. E você só encontra esse espaço de conexão quando você passa a ouvir os outros, as ideias deles, e entender que as ideias deles também têm, de alguma maneira, uma potência para unir, somar e trazer boas soluções de inovação, não necessariamente coisas novas, né? Mas eu já trabalhava vários programas, por exemplo, dentro daquilo que eu trabalho, com projetos sociais dentro das escolas, mas nunca foi tão, eu vou usar uma, não sei se exagerar, tão perfeito assim no ponto de conexão com aquela pessoa, né, com quem eu fui trocar. É como se eu tivesse me tirando de um local, né, que eu precisava ser o bom na fala, precisava eu ir atrás de todo o conteúdo que eu ia entregar, e hoje não, hoje eu só preciso facilitar para que as pessoas achem isso, que outrora eu ia lá achar. Certo? Óbvio que com um certo direcional, mas é como se eu tivesse só ali para orquestrar, assim, a magia acontece. Eu acho que a mudança mesmo lá hoje só consegue ser feita quando eu troco com os alunos, e aí é onde a Teoria me ajuda bastante. Eu não tenho essa pressa de querer. Na verdade, você participava né, e levava o socioemocional ou um monte de coisas para as escolas de uma forma genuína, querendo levar coisas, né, boas para as pessoas, mas a visão de que isso acontecia mais de que você que precisava levar essa história, né? Isso eu acho que muda na Teoria U, porque a Teoria U que você percebe é muito mais um esforço coletivo. Então, como que você ajuda as pessoas a descobrirem as verdades que já estão dentro delas, ao invés de você ter que ser a pessoa que vai trazer as verdades. Então, e para mim isso é muito mais poderoso em termos de educação, em termos de qualquer processo de transformação, porque você tira até a dependência da pessoa que sabe de tudo e você ativa um protagonismo mesmo, ou uma não sei exatamente a palavra, mas assim, o potencial daquele grupo lá fosse muito mais ativado, porque está dentro de cada uma das pessoas. Sim. E de como que elas mesmas podem, né, viver aquela experiência versus o que era dissipado, era muito menor, porque estava dentro de você tentando jogar nas pessoas. E isso eu acho que faz, assim, toda a diferença em qualquer ambiente, no trabalho, numa organização, né? Se você tem esse olhar um pouco mais de facilitar, ou de o que eles chamam de ativar o potencial, ou a intenção coletiva, né? É outro tipo de poder. Por isso que eu acho que hoje em dia, por mais que você já tenha vivido várias formas de tentar levar essas coisas para as escolas ou para vários outros espaços,
você tem usado essa porque eu acho que você percebe que ela é mais poderosa. Há muito tempo as pessoas falavam assim, vamos chamar um palestrante. Hoje, toda vez que eles falam isso, eu me incomodo. Falo, não sou palestrante, sou facilitador. E não é à toa que as pessoas cada vez mais vão para algum evento, algum espaço vai ser inovador, vai mudar sua vida, e quando é uma palestra, a pessoa sai cansada, a pessoa sai com a mente lotada, nada se concretiza na vida dela, porque no fundo, o que a pessoa mais precisa é de relacionamento entre as pessoas dela, poder falar muito mais do que, enfim. Então, os modelos dessa escola antiga estão obsoletos, os modelos de conferências antigas estão obsoletos, e a teoria U ajuda você a enxergar isso, né? Tem um outro padrão de interação que funciona. Por isso que ele é útil para você desenhar um programa educacional, um curso, ele é útil para você desenhar um projeto, né? Porque ele é muito mais coletivo, ele é muito mais poderoso mesmo. As pessoas estão cansadas, elas não aguentam mais estar só nesse lugar de escutar. Você vai... Eu cansei de ir nesses eventos querendo buscar o que tem de melhor, né, de inovação, no mundo inteiro, aí vai para a Suécia, vai para os Estados Unidos, vai para milhões de lugares. É muito estranho porque vários desses programas que, nossa, tem 85 mil palestrantes, tem os caras mais fodas do mundo, você fica 2 horas, quando você vê, você já tá com dor de cabeça, você não aguenta mais, tá chato, você fala assim, nossa, que negócio, não tá saindo nada de novo. Versus, se a gente senta para trocar uma ideia, a gente junta e usa essas técnicas assim que a teoria U ensina, ou que a gente usa no Panapanã, elas energizam, elas geram criatividade. É muito mais fácil de acessar um novo, ou de você ter coragem para criar coisa nova, ou de você realmente sair entusiasmado se você faz desse jeito do que nos outros formatos, enfim. Não tem muito a ver com informações que hoje a gente pode encontrar em tudo quanto é lugar, dados que também você pode encontrar em algum lugar. Tem mais a ver com experiência, com a maneira como as pessoas me fizeram sentir, com um olhar, com um sorriso, um abraço, mas sem perder a tecnicidade, que é a coisa mais importante. Exato, sim. Porque tem gente que faz isso daí de uma forma muito solta e, querendo ou não, a gente tá falando de um negócio que, é uma metodologia toda com vários elementos, que a gente já fez 35 turmas, então não é que a gente tá encarando de uma forma amadora, né, ou pela primeira vez, ou a gente acabou de ler o livro, mas ao mesmo tempo justamente usar toda essa capacidade mesmo, essa competência, mas que não é só informativa, que é mais emocional, do coração mesmo, de viver a experiência e mais integral, assim. E aí... eu percebia que há muito tempo, por exemplo, você precisava subir aí num palco e o que gerava confiança era o currículo, né? As pessoas falavam, PhD e tal, é formado em tal. Legal, né? Num primeiro momento dá essa noção de que o cara sabe o que vai fazer e tal. E quando você vai fazer uma facilitação dessas experiências, está muito mais em como você consegue sustentar o campo, fazer as pessoas trocarem, você muda muito o jeito que as pessoas olham e ganham confiança tanto em você como... E para fechar, tem tudo a ver com isso. Isso tudo é técnico, isso tudo tem muita experiência, tem muito know-how, né? Eventualmente você precisa conseguir surfar muitos anos de complexidade, de experiência e testar muitas vezes até você conseguir chegar no simples de como tirar esse potencial. Eu acho que ele tem uma simplicidade a ponto de você, depois de ter vivido tudo isso, conseguir levar para as escolas. Não é Sim. Porque ele é hiper complexo, mas em alguma medida você precisa conseguir viver a experiência aqui mesmo, ou acessar a cidade mesmo disso para conseguir levar para outros espaços, né? Coisas que eu já ouvi nas escolas, por exemplo, fazendo facilitação com professores. Nossa, trabalho com essa professora há 30 anos e nunca sequer ouvi a história dela, sabe? Tipo, o aluno, nossa, esse cara aqui, eu estudo com ele desde o 6º, estamos agora no 3º ano de ensino médio, prestes a sair da escola, eu não sabia o quão legal esse cara é. Isso ali, de verdade, não tem preço mesmo. E passa a sair um pouquinho de você, sabe? E não é à toa que depois de todos esses programas a galera fica melhor amiga, que a galera casa, que a galera cria negócio junto, que a galera... Isso tudo faz parte do processo, da metodologia, de como fazer, porque em vários outros espaços a galera vai em evento, participa de coisa, faz curso e não sai nada. Sai pior do que entrou, gastou grana e não sai de nada de bom, nem preenchido, nem com pessoas novas também legais contribuindo e nem com coragem mesmo de fazer, sai pior do que entrou muitas vezes. Fora o ego. Eu sinceramente, não sei se o que eu vou falar agora vai parecer ego, mas eu pedi o ego de querer ser eu lá, sabe? Fazer acontecer, pedi mesmo. Na verdade, acho que meu maior orgulho tá em olhar assim e falar, cara, tá acontecendo. Os moleques sorrindo, se abraçando, conversando. Os professores estão falando do dia a dia deles de uma maneira mais humana. O professor
com uma outra linhagem está abraçando o professor com uma outra linhagem, isso é fantástico. Mas tem muito a ver com essa coisa de saúde social, tem vários elementos aí. Conselho meu. Panapaná, para mim, é indispensável. As pessoas todas deveriam fazer, porque é uma parada, assim, boa, de descanso, de contato com a natureza, de conhecer pessoas que estão no mesmo momento, ou não, mas que também estão ali dispostas a trocar, se relacionar. Indispensável demais. Eu já fiz 2 vezes e eu faria quantas outras vezes fosse necessário. Mas alguma coisa mais técnica para líderes, o Teoria U, olha, eu sinceramente, eu toda vez que tem uma turma, eu pergunto pro Rafa, posso aparecer? E cara, toda vez, justamente pelo aprendizado tá na troca e na experiência, e cada pessoa traz uma bagagem, toda vez é um aprendizado diferente. Eu aconselharia todas as pessoas que pudessem pelo menos ter contato com esses dois, que se jogassem sem medo. Dá uma transformação no âmbito pessoal, no âmbito de trabalho. É isso. Valeu por esse papo. Mano. Gostaria de ser o melhor vendedor desses dois, mas é tão profundo que eu às vezes não consigo nem explicar para vocês. Um dia o vento vai bater e vai chegar nas pessoas e vai fazer bem para elas, que acho que é isso que a gente está tentando fazer, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Bora. É isso?